Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todos vivos aí? Galera que passou o teste do dump de ontem, da queda de ontem, agora suporta qualquer coisa, né, pessoal? Mercado cripto é punk, né? Essa volatilidade é boa, né? De certa forma, porque do mesmo jeito se a gente tem quedas assim grandes, a gente também tem altas grandes, né? Também tem uma subida boa. E sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pessoal, vocês lembram no vídeo passado eu falei para vocês da MSCI, ela queria tirar o Bitcoin dos caixas das empresas, né, das tesourarias. E aí depois o Morgan Stanley, né, que a MSCI é um índice criado pelo Morgan Stanley, um banco, um dos maiores bancos americanos. E aí o Morgan vem e pede aval, né, para a SEC para lançar ETF de Bitcoin, Solana e Ethereum lá nos Estados Unidos, né? Não só Bitcoin, porque eu vejo agora no momento o mercado em queda e muita gente com medo, né, das outras moedas e querendo fugir para o Bitcoin. Quem está em Bitcoin querendo fugir para dólar, né? Quem está em reais quer estar em dólar. Enfim, esse aí não é o ponto, né? Quero que vocês entendam que não tem nada de errado acontecendo com o mercado cripto, tá? A, os projetos estão sólidos, tá? Nenhum projeto ruiu, não tem nada de errado com os projetos que a gente tá, né? São bons projetos. É apenas um momento de mercado que a gente tem que entender. Então o Morgan Stanley, ele pede esse aval, né, para entrar aí no mundo cripto, né? Então você vê um banco dessa magnitude, né, entrando aí para o mundo cripto. Então depois vem a MSCI, vem a notícia e decide manter o Bitcoin nos índices aí das tesourarias, né? Isso foi bom para as empresas, fez ali uma leve subida de preço no começo do ano. A gente que vem em queda desde outubro do ano passado, o outubro costuma ser chamado de October, que geralmente no ano pós-halving, todo o mês de outubro, né, novembro e dezembro, mas principalmente outubro, costuma ser um mês muito bom para o mercado cripto. E houve exatamente ao contrário. A gente deu uma subidinha e outubro para frente, marreta no preço, tá? Então, assim, eu falei para vocês, a gente já imaginava, as coisas mudou porque o mercado cripto é um mercado pequeno, né? É um mercado de, se eu não me engano, 3 trilhões, depois de ontem para cá, né, evaporou mais. Então, assim, mercado muito pequeno. Então, qualquer dinheiro que sai dele causa uma queda grande. E qualquer dinheiro também, pouco que entra no mercado, também faz subir bastante. Então, é relativo, né? O mercado de ações americano, só dos Estados Unidos, ele é um mercado que custa 100 trilhões de dólares, certo? Então, e todo o dinheiro que estão em todas as criptos não chega, não olhei agora, a gente pode ver junto isso, mas não chega a 3, não chega a 3 tri. Então é um mercado pequeno ainda, é um mercado, é um bebezinho em ascensão. E aí a gente vê agora essa outra matéria, né, depois que eu mostrei para vocês aqui, relembrando essa do vídeo passado, que o Morgan Stanley ameaça tirar o Bitcoin dos índices, depois vem, diz que mantém, e um dia antes lança o seu produto, né, seu ETF de Bitcoin, Solana e Ethereum. Essa explicação do ogro aqui, porque sai muita narrativa, né, gente? Você tá caindo por causa disso, por causa daquilo. E isso aqui eu achei bem coerente. Eu li hoje de manhã. Igual eu te falei, não posso estar gravando tanto, mas eu acordo olhando o mercado, eu durmo olhando o mercado, é o dia todo olhando o mercado. A gente, eu e o Renan, acompanha. E o que a mídia te diz, né? Que tá caindo por causa do risco global, que investidores com medo, é o Kevin lá agora que vai assumir o feed, é o ciclo natural da cripto de 4 anos. Mas nenhum deles te explica por que essa queda foi tão forte. É a bomba silenciosa, Basileia 3, padrão SC060. É a regulamentação global que define como os bancos devem tratar exposições a criptomoedas. Publicada pelo Comitê de Basileia, entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2026. Ele descreveu exatamente quando o Bitcoin começou a cair forte. Não foi, aquele errou porque logo quando virou o ano, o Bitcoin subiu um pouquinho para depois cair, né? A gente fez um padrão de bandeira. O que mudou para os bancos? Agora todo criptoativo precisa ser classificado. O grupo 1A são tokens de ativos tradicionais, risco menor. Lembra que eu falei para vocês que vai haver uma tokenização no mundo, né? As ações, o pessoal chama de papéis. Isso aí acabou, né? Tá acabando aos poucos. Então tudo isso vai ser tokenizado, tá? A gente vai poder comprar frações, pequenas frações de ações ou até de outras coisas a gente já viu, né? Porque está tokenizado. Então, esse grupo, ações tokenizadas de ativos mais antigos, vão classificar aqui o grupo 1, risco menor, só que também volatilidade menor, lembre-se disso. Dinheiro na poupança, risco quase que nada, né? Só que valorização, 0,0 nada. E dependendo da poupança também, se for no Banco Master, né, a gente se lascou. Grupo 1B, risco moderado, são as stablecoins reguladas, né? Assim como a Tether, o dólar digital, que a gente usa para negociar aqui dentro das corretoras.
Grupo 2A, Bitcoin, Ethereum com hedge, né? Com proteção, risco alto. E o grupo 2B, cripto sem hedge, risco de 1 para 250. Então tá aqui os grupos, essa classificação. Entenda o impacto de 1,250% de peso de capital. Isso significa que, para cada 100 dólares em Bitcoin, o banco precisa reservar 100 dólares de capital. Ter Bitcoin ficou caro para os bancos, tá? Para qualquer banco no mundo. E lembra que quando você vai no banco que você deposita lá seus R$ 1.000, o banco só precisa manter 10% daquilo em caixa. Ele só precisa manter R$ 100 do seu dinheiro. Os outros 900 ele bota para jogo, tá? Ele empresta, cheque especial, cartão de crédito. Se todo mundo, todos os clientes do mundo fossem nos bancos sacar hoje seu dinheiro, não tem liquidez para todo mundo, tá? Isso não existe, é só número. Se você duvidar de mim, dá um Google aí. A reação em cadeia que isso causou. A Basileia 3 entra em vigor dia 1º de janeiro de 2026. Os bancos são obrigados a reservar capital para cripto. Manter cripto no balanço significa insustentável. Bancos começam a se desfazer das posições. Pressão vendedora, mais liquidação, em cascata, igual a crash, né? Que é o que a gente viu ontem. E os números não mentem, né? Evaporaram 1,8 tri, tá? 2,5 bi em liquidações forçadas em um único dia. Cascata, pânico para baixo. 650 bi perdidos só na última semana. E 165 mil traders liquidados em 48 horas. Isso aqui, pessoal, quando a gente fala de liquidação, evaporou, game over, isso aqui é mercado futuro, né? Onde a pessoa coloca o seu dinheiro lá, faz a garantia do contrato, mercado futuro. Se a posição andar para o seu lado, você ganha um dinheiro, né, enorme. Mas se ela vier contra, ou você é estopado, se tiver sem stop, você é liquidado, você perdeu tudo. Sabe quanto que a gente perdeu nessa queda? 0. A gente perdeu 0. Porque a gente tem o ativo. A gente está comprado no ativo, no spot, no mercado à vista. Então a gente possui o ativo. O preço caiu, mas as minhas moedas são as mesmas. Tá barato agora. Aquele saldo que aparece lá, ele é apenas uma cotação, falando para você, olha, se você vender agora as suas moedas, é isso aqui que você vai ter em dólar, tá? Mas a gente não vende, a gente não vai vender nesse momento de baixa. O ciclo mudou e a gente está tentando entender o que esses caras estão fazendo para a gente ir atrás, entendeu? Então a gente perdeu 0 ontem. Se você tinha 10 moedas, você continua tendo as 10 moedas. Ela pode estar custando mais barato, mas você continua tendo a mesma coisa, você e eu. A gente não foi liquidado igual esse pessoal aqui. Por isso que eu não gosto de mercado futuro. O grande paradoxo. Por um lado, a Basileia sufoca os bancos. Bitcoin perde força institucional no curto prazo. Bancos são forçados a reduzir posições. Por outro lado, regulamentação, legitimidade. Basileia cria um framework para o Bitcoin existir dentro do sistema financeiro. Longo prazo? Pode ser o melhor que já aconteceu para o BTC e para as criptomoedas. Por que ninguém fala sobre isso? Porque é complexo demais para virar manchete, porque exige conhecimento real de mercado, porque influencer de cripto, né, não estuda regulamentação bancária, porque falar dá, porque dá mais view, né? Falar se vai subir ou se vai descer. Então, pessoal, isso que a gente viu ontem, totalmente relativo, totalmente coerente com isso que o Ogro falou, tá? O game mudou. Aqui, antes, a gente tinha só a galera mesmo, nós, eu, você aqui. Agora a gente tem, chegou o Messi, o Cristiano Ronaldo, chegou a Champions League aqui, certo? Então, e esses caras têm muita bala, eles têm muito poder para fazer o que eles quiserem. Eu até tava falando com um cliente essa semana, ele falou assim, pô, mas não para de cair. Falei, cara, vai cair até onde tiver que cair. Até onde esses caras falam assim, é aqui eu entro comprando. E foi o que aconteceu. Olha só a barra do diário. Caiu até 60 mil ontem, bateu 60 mil redondo. E depois, vup, agora nós estamos em quase 71. Cara, você vê aqui, ó, do mesmo jeito que caiu, subiu. Imagina quem vendeu no pânico aqui ontem, a hora que viu bater 60 mil, cara. Hoje tá aqui com 12% de alta. Tá? Altcoins aqui com 20, olha, 20, 11, 12, 13, elas caem mais, mas elas sobem mais. Elas são relativas, tá? Então a volatilidade dela é maior. Então assim, pessoal, o objetivo aqui, vamos falar um pouco agora de análise gráfica, tá? Muita gente falando que o ciclo de alta terminou. Tá bom, vamos falar que o ciclo terminou. Terminou o ciclo de alta e é ciclo de baixa. Porque geralmente, se a gente for seguir ciclo, então, a gente tem alguns meses de baixa, não chegou um ano, para depois 3 anos de alta, tá? Então, geralmente o ciclo volta aonde? No topo anterior. Você pode olhar aqui que o topo de 2017, ó, foi 20 mil dólares aqui, né? 19.600. Então a gente arranca, faz um fundo, que eu acho que é o que tá aparecendo agora, tenta o topo de novo, não consegue, volta. A gente ia manter essa linha aqui, só que isso aqui, ó,
em novembro é a quebra da FTX, né? O pessoal que está aí no mercado mais tempo deve lembrar. A FTX, aquela corretora, né, que na época era a segunda melhor, faliu. Então a gente tem esse boom aqui para baixo. O mercado anda de lado um pouco, logo se recupera, faz pullback e vamos embora. A gente sai, foi uma baita de uma oportunidade, tá? A gente sai ali de 15 mil, 16 mil dólares e depois vai para 124. E agora o mundo tá acabando no Bitcoin e nas criptos, nas altas, até a gente também vai olhar, tá? O mundo tá acabando a 70 mil dólares, né? Olha só aqui, o mundo acabou aqui atrás, o Bitcoin a 16, agora tá acabando aqui a 70. Aqui acabou foi a pandemia, 4 mil dólares. Ciclo de baixa de 2018, Bitcoin a 3.100 dólares, tá? Então esses é o tipo de fim de mundo que acontece nas criptos que eu quero estar, entendeu? Eu quero estar. A gente, poxa, mas não vendeu. Quem tava comigo, que a gente pegou ali uma subidinha depois da eleição do Trump, tá? As carteiras subiram ali 100 e poucos %, a gente não vendeu, porque não é esse tipo de movimento que eu tô atrás. Não é. Eu sei dos ativos que a gente tá comprado. São bons ativos, são promissores. Para mim, a gente tá na internet lá de 1995, tá? Eu não sei quando vai. Eu já falei, eu não sei quando, mas eu sei que vai. Gala, por exemplo, eu tenho uma moeda aqui que eu compro ela desde o começo. Eu comecei a comprar ela aqui, ó. Ela caindo eu compro, ela caindo eu compro. Ontem eu comprei mais. Eu tô comprando, tem quase 1 milhão de moedas. Essa moeda aqui, ela tem um projeto muito bacana. Ela tá na carteira de vocês também. Essa moeda, ela tende a ser o YouTube descentralizado, da Web3, tá? Então, assim, é uma aposta, mas eu tenho quase 1 milhão de moedas delas aqui, com pouco dinheiro. Ontem eu comprei ela abaixo de 1 centavo. É um baita de um projeto, entendeu? Eu tô confortável de esperar. É como diz o pessoal da Mega Sena lá, né? Você tem 90% de chance de investir nisso aqui e ficar rico em 10 anos. Ou a Mega Sena, que você tem 0,0001% de ficar rico, mas se ganhar é agora. Então eu vou na Mega Sena. Então eu não tô usando a probabilidade pro meu lado, né? Desse jeito. Então aqui o fator é tempo, tá? E do mesmo jeito que eu mostrei para vocês o gráfico do Bitcoin, tá? Que é o ativo, vamos pôr no semanal. Olha só, né? Que é o ativo que tá acabando o mundo aí, para muitos. Um ativo aí que saiu quando foi listado aqui, começou com 2 dólares, né? 2 dólares e todo mundo fala que queria ter esse ativo aqui, mas eu falo, será que teria segurado, né, todo esse tempo? Porque nesse meio do caminho a gente teve quedas aqui, ó, 87%, você vê o seu capital caindo aqui, ó, 84%. Será que o peão aguenta, né? Caindo aqui, ó, no último ciclo, 80, 79%, né? A gente já tá com quanto de queda nesse ciclo aqui? Quanto de queda? Da máxima à mínima? 52%. Né? Então, e olha só que legal. Igual eu falei para vocês, esse foi o topo 2017. Aqui teve a FTX, a gente invadiu o topo, logo voltou. Então, se a gente pegar a mesma linha aqui, ó, e jogar no topo aqui de 2021, tá? Que foi os 65, 66 mil dólares, a gente deu uma congestionada aqui, rompeu, e agora poderia estar voltando para fazer um pullback aqui. Ou se realmente é uma tendência de baixa declarada, a gente já fez o que tinha que fazer. A gente já furou, né? Veio aqui para baixo 60 mil dólares, um pouco abaixo dos 69, né? Que foi a máxima aqui de 2021. E já estamos voltando aqui, queimando foguete. Vamos reverter aqui com tudo? Acredito que não, né? Geralmente não é assim que funciona. Então, essa barra de ontem foi muito exacerbada. A gente teve uma queda aqui de 15%. Um volume que me dita que isso aqui foi pânico e desespero, né? Um volume de exaustão, olha só. Exaustão, né? Teve muita gente pulando do prédio aqui ontem, tá? E por que geralmente esses picos, né, de pânico a gente vê reversão? Essa barra aqui é um perfurante, né? Se fechar acima aqui, fechar em 73, que foi a abertura do diário de ontem, a gente chama de engolfo. Mas por ela ser o dono da mínima, né, ela perde a mínima e volta e fecha acima de 50% da barra anterior. Isso aqui é chamado de piercing, né? Um perfurante que mostra reversão. Se a gente vir para tempo gráfico menor, como 1 hora, e olhar o volume, a gente vê que o negócio está saudável, tá? Por quê? Sempre falo, volume tem que acompanhar a tendência. Então, assim, aqui atrás, a gente viu o preço subindo, mas não tinha volume. O volume estava entrando nas quedas, ó. Nas quedas, queda. Aí aqui, volume gigante de queda. Essa vela aqui, olha só. Essa vela de 1H foi a vela que reverteu, né? Foi esse martelo que reverteu. Então, aqui a gente tinha essa mínima, ele fura lá, volta, fecha esse martelo verde e dá continuidade na subida. E olha aqui, a gente vê o volume, ó, acompanhando, tá? Então tem um candle verde, o preço está subindo e o volume comprador, olha a escadinha, tá bem visível aqui. A escadinha de volume acompanha
a subida de preço, tá? Então, esse fundo aqui, ó, isso aqui foi rejeitado. A gente vê também S&P hoje, voltando aí, o que a gente chama de recuperação em V, né? Ele cai e volta ao mesmo tempo, ó, muito rápido, tá? Nasdaq, o S&P hoje subindo 1,75. Nasdaq ontem, que despencou, achou suporte aqui nessa linha, voltando de novo para essa região, também V. Ethereum subindo 13% hoje. Gala, eu já mostrei para vocês, tá ruim, não tem problema. Continuo comprando, a cada queda eu compro mais, porque eu não tenho pressa. Solana, uma cripto mais antiga também, né? Cripto também aqui, fim de mundo. E é uma cripto que saiu lá de $1, né? E o fim de mundo dela hoje tá em $87. Tá? Uma cripto que o que a gente tá procurando nela, pessoal, é isso aqui, ó. É esse tipo de movimento que a gente tá atrás, ó. Movimento curto aqui de, sei lá, um ano, deu aqui 300 dias. Uma subida de preço de 19.000%, né? Quase 20.000% aí, que daria 200 vezes o capital. Um negócio desse que faria $1.000 virar $200.000, tá? Então, assim, aqui, olha, a gente tá basicamente nessa moeda na mesma região de preço, tá? Nada mudou aqui, ó. Nada mudou. A gente tem aqui, até se ajustar essa linha, uma região de suporte. Ó. A gente está enclausurado aqui dentro, né? Gráfico semanal, claro. Depois demora mais tempo a acontecer. Mas é uma moeda que está em alta, né? Uma moeda. A gente não pode falar que não está. A gente pegar a da Cardano, uma outra moeda mais consolidada também. Mesma coisa, a gente está numa zona de suporte aqui, olha só. Voltando a dizer, movimento que a gente quer pegar, olha só. Final 16 de março de 2020, pandemia, até setembro de 21, ó. 12.800, quase 13.000%. Esse tipo de movimento que a gente faz a gente mudar de vida. É isso que eu quero. XRP, ela é uma moeda mais lenta, né? Porque ela é a moeda do Santander, aqui é uma moeda de bancos, mas muito promissora. Ela deu essa arrancada, né? A gente tá o quê? Corrigindo Fibonacci nela aqui. Corrigiu 50% dessa onda de subida, tá? Alguns que estavam comigo pegou essa subida nela aqui, olha. Subida de 500% de uma vez só, né? Seria a primeira onda. Link, uma baita de uma moeda, um baita de um projeto. Região de suporte também, olha só. Tenta passar, tenta passar, tenta passar, passou, testou uma vez, está testando de novo aqui, ó. Região aqui também foi suporte, moeda também em alta, né? Moeda que começou aqui custando na faixa de 50 centavos. Hoje o fundo do poço dela aqui, $8, tá? A VAX, a gente vê todas aqui, olha só, também região de suporte aqui na VAX. A moeda começou custando aqui 80 cents, agora tá $9. A baita de um projeto. A VAX, a gente continua aqui, ó, congestionado, a gente tá numa lateralização, né? Então, outra moeda, NIR, uma moeda fantástica, do setor de inteligência artificial, do baita projeto. Todas essas moedas que eu tô mostrando estão na nossa carteira, tá, pessoal? Também, ó, a gente segue clausurado aqui dentro, tá? Buscamos essa região de suporte aqui no fundo. É uma moeda que começou valendo aqui, não está muito diferente do preço, mas o projeto dela é extremamente promissor. HBAR, que é aquela que eu falei que faz parte de um dos projetos de tokenização ali do Departamento de Justiça americano. Quando saiu essa notícia, ela teve aqui esse impulso. A gente estava ali, o pessoal que estava comigo, e montou as carteiras mais tempo ali, começou a montar em setembro de 2024, pegou aqui, ó, chegou a ver essa subida de 700% nessa moeda. Uma moeda, olha, está em alta, né? Também começou aqui valendo 1 centavo de dólar, né? Está aqui em 10 centavos praticamente. ICP é um outro baita de um projeto que também, para mim, está subvalorizado. Tá? Tanto é que meus alvos estão aqui, ó. Primeiro alvo nela, segundo alvo ela voltar aqui. Essa moeda começou valendo quase $3.000, pessoal. Essa moeda tá $2,50 agora. A moeda tem um projeto, se você dá um Google aí com o tempo, vê o projeto dessa moeda aqui, tá? Então é esse tipo de visão que eu tô tentando passar para vocês aqui, não é essa do curto prazo, tá? O curto prazo a gente sempre vai ter essas correções, tá? Se a gente não aguenta, o negócio é ficar na poupança mesmo, porque, como diz o dono da Havana, a poupança é empobrecer alegremente, né? Então aqui o prazo é o fator, o tempo é o fator predominante para isso, né? Não sei se vocês já viram a história do Warren Buffett. Ele fez fortuna, a maior parte da fortuna dele foi com ações da Coca-Cola, né? Ele enxergou valor nessa empresa lá atrás, no começo, quando não era nada ainda. E ele enxergou valor nelas e comprou tudo que tinha e mais um pouco. Eu posso estar enganado, mas eu enxergo valor nisso aqui. Eu acredito que isso aqui é o futuro, né? Dinheiro digital, o caminho que a gente vai. O tempo mostra, né? Bancos
Eu lembro em 2019 eu tinha uma conta no Itaú, recebi um TED de uma corretora que eu saquei, eu vendi um pouco de Bitcoin, saquei. O Itaú identificou e cancelou a minha conta, fechou a minha conta sem aviso prévio. Hoje o Itaú tá aí oferecendo cripto lá no aplicativo principal dele, né? E bancos como JP Morgan, fundos como BlackRock. Então esse é um mercado muito pequeno ainda, um bebezinho que está madurando. Então a gente precisa dar tempo para ele crescer e florescer, certo? Então eu vejo muito potencial nisso aqui. O pessoal que ficou em pânico ontem, né, deve estar desesperado, porque hoje, olha, você vê XRP mesmo subindo 20% no dia, né? Quem vendeu ontem, quem não sabe, é como diz o ditado, né? Quem compra porque tá subindo, vende porque tá caindo. Então, quem não sabe o que tá fazendo, não tem psicológico, não tem estômago, mercado cripto não é para você. Porque aqui tem que ter paciência, resiliência demais da conta. Senão você não aguenta, né? Você vai fazer besteira, você vai comprar na hora errada, vai vender na hora errada. Só, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter passado a minha visão para vocês aí, ter tranquilizado um pouco aí o coraçãozinho de vocês. Essas quedas são normais, né? Mas do mesmo jeito que o mercado cai forte, ele também sobe forte. A gente tem só dois lados aqui no mercado. E lembrando que a gente não perdeu nada, a gente continua tendo a mesma coisa que a gente tinha, que são os ativos, tá bom? A gente só vai ter ganhar ou perder a hora que a gente vender. Então, valeu, pessoal. Se puder deixar um like aí, curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou chama no zap. Tamo junto e até a próxima.